Depois de 40 anos de um evento magnífico que é conhecido como Super Bowl da luta livre, a gente vai colocar aqui as melhores lutas de cada WrestleMania, desde 85 até 2024. Começando, é claro, pela WrestleMania 1, a gente vai ter que falar do Main Event, né? Que foi o Hulk Hogan, Mr. T contra o Roddy Piper e o Paul Orndorff. Esse evento aqui que não valia nada de título, mas foi fundamental, essa Rock and Wrestling Connection, porque funcionou para trazer um olhar muito mais popular e muito mais querido para a WWE e realmente fez com que a luta livre fosse levada um pouco mais a sério do que era de fato. E essa WrestleMania aqui trouxe nomes grandiosos, como o próprio Mr. T, como o Liberati, como a Cyndi Lauper, enfim, foi significativo demais essa WrestleMania. E essa luta aqui, entre as outras, foi a melhorzinha, fala bem a verdade. Já na WrestleMania 2, vou cometer um crime aqui, porque a WrestleMania 2 é um verdadeiro show de horrores. Eu sinceramente não sei como que eles conseguiram fazer uma desgraça dessa depois da 1, que foi um evento tão maravilhoso, e fizeram isso aqui com a 2. Só pra você ter ideia, a 2 foi gravado em 3 lugares diferentes. Na verdade, nem foi gravado, foi ao vivo. Mas a luta que eu selecionei foi o British Bulldogs contra o Dream Team. O Dream Team do Greg Valentine, Bruce Beefcake, enfim, aquele Dream Team ali valendo o título de duplas. E nessa época aqui eu acho que foi muito significativa essa vitória, porque deu um up a mais, né, naquela divisão de duplas dos anos 80 da WWE, que estava precisando muito disso, né? E eles foram a cara da duplas nessa época. É muito verdade que a gente teve o boom de duplas ali no início dos anos 90, né, em meados dos anos 90 também. Mas foi muito legal, né, ver eles ganhando aí o título de duplas e se concretizar aí como uma das melhores duplas, ou talvez a melhor dupla da empresa naquela época. Já na WrestleMania 3 não tem nenhum segredo aqui, né? É lógico que é Hulk Hogan contra Andre the Giant. Brincadeira, é lógico que é Macho Man contra Ricky Steamboat. Eu queria fazer só um vídeo para falar de todo o espetáculo e o avanço técnico que foi essa luta aqui, muito à frente do seu tempo. Era completamente anormal dois lutadores terem tanta química assim e conseguirem fluir, e eu acho que essa é a palavra espetacular para utilizar aqui. É a fluidez que teve essa luta. É uma luta extremamente técnica, teve 500 false finishers aí, todo mundo achou que o Ricky Steamboat ia ganhar e depois o Macho Man ia ganhar. Foi um negócio sensacional. A gente tá falando aqui provavelmente do auge desses dois lutadores, né? O que eles entregaram no ringue foi uma verdadeira aula de luta livre profissional. E é lógico, Randy Savage contra o Ted DiBiase. Esse foi o final de um torneio que teve para consagrar o novo campeão da WWE, né? Randy Savage teve tipo umas 4 lutas, né, nessa noite, essa sendo a última delas, e realmente foi muito bom, muito divertido, mas principalmente não só em relação à luta, mas para elevar ainda mais o personagem do Randy Savage, né? Consagrar ele como o segundo melhor, ali só ficando atrás do Hulk Hogan nessa época, por exemplo. É lógico que falando dos anos 80 e WrestleMania, o Hulk Hogan não está envolvido aqui, seria um crime, né? É lógico que ele se envolveu ali no final e tal, mas acabou que não tirou o spotlight do Randy Savage e continuou sendo o grande Macho Man. Eu vou ter que continuar falando de Randy Savage aqui, porque o cara foi genial nos anos 80, né, cara? Hulk Hogan contra Randy Savage lá na WrestleMania 5, essa luta aqui dividiu opiniões, ou você era time Hulk Hogan, ou você era time Randy Savage, mas por que isso, Alba? Simplesmente é muito boa. Simplesmente porque o Hulk Hogan e o Randy Savage, até um pouco tempo atrás disso, eles tinham formado os Mega Powers. E os Mega Powers foi tipo assim, o ápice de duplas que você poderia ter nessa época aqui lá na WWE. Você tá falando de duas grandes estrelas, as duas maiores estrelas da sua empresa. E os dois formarem uma dupla, meu Deus, que genial isso. Não é a coisa mais técnica que você vai ver na sua vida, porque a gente tá falando de Hulk Hogan no final dos anos 80, mas assim, é uma boa luta, mas principalmente por conta da história, né? Antes da gente continuar, é claro, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e deixa o like. Se inscreve aqui, deixa o like, me segue no Instagram e TikTok e a gente se vê. Já no WrestleMania 6 também não tem nenhuma discussão, vai ter que ser Hulk Hogan contra o Ultimate Warrior. Mas resvala muito no caso aqui que foi o Hulk Hogan contra o Randy Savage um ano antes. Não é uma luta extremamente técnica com vários spots e grandiosos assim. É você contar a elevação do novo personagem, novo rosto da WWE que era o Ultimate Warrior. A gente tá falando do declínio da Hulkamania, né, aqui nessa época. E o Ultimate Warrior veio pra substituir isso. Essa energia que o público tava precisando, né, desse novo rosto, um rosto mais jovem também. E foi o que o Ultimate Warrior entregou. Não esquecendo também que essa luta foi campeão contra campeão, o WWE contra o Intercontinental. E é lógico que o Ultimate Warrior ganhou. Ah, e outra coisa também, foi uma das pouquíssimas vezes que uma WrestleMania, e nessa época aqui, que dois babyfaces se enfrentaram. Olha que maluquice e bem à frente do tempo também. A gente já falou que o Macho Man carregou os anos 80, né, como luta técnica na WWE. A gente já falou que o Ultimate Warrior era o novo rosto da empresa nessa época. Então é lógico que eles iriam se enfrentar em algum momento no WrestleMania. E a luta deles, né, do Warrior contra o Randy Savage, realmente roubou a cena naquela WrestleMania. A WrestleMania 7 por muitas vezes é uma WrestleMania muito esquecida, né? Mas o que eles fizeram aqui foi algo
muito legal também. Foi uma luta de aposentadoria, né? Quem perdesse iria acabar se aposentando e, plot twist, ninguém se aposentou. Mas foi muito legal ver esses dois rostos incríveis, né? Se enfrentando no WrestleMania, né? E o Ultimate Warrior acabando de substituir o Hulk Hogan, né? E lutando contra o Randy Savage. Eu não canso de falar do Randy Savage, vou continuar falando dele, né? Randy Savage contra o Ric Flair lá na WrestleMania 8 em 92. Ric Flair tinha acabado de ganhar o Royal Rumble aqui nesse ano, né? Foi com tudo pra cima do Macho Man pra poder roubar a Miss Elizabeth. Inclusive, eu já falei dessa rivalidade aqui, né? Em outro vídeo que você pode conferir aí, tá rodando pela tela aí. Mas foi muito interessante essa história, né? Do Ric Flair ter falado que ele já tinha pegado, entre aspas, a Miss Elizabeth no passado, e o Macho Man ficou possesso, ficou maluco, e aí foi atrás dele, tiveram uma rivalidade incrível, e tiveram uma luta muito decente nessa WrestleMania, que foi algo extremamente emocionante também no final, o Macho Man ganhando, né, com o roll-up ali, né, e abraçando a Miss Elizabeth, e os dois juntos e tal. Deve ter sido muito emocionante você assistir isso aqui na época, né, como fã. A WrestleMania 9 é uma bizarrice da WrestleMania, talvez uma das piores WrestleMania de todos os tempos, ou talvez a pior. Então são poucas lutas que se salvaram aqui, né, a gente tá falando de uma WrestleMania que teve aquele main event bizarro, que o Hulk Hogan acabou ganhando o título e nem fazia parte da luta. Depois teve aquele Undertaker contra o Giant Gonzalez, que ninguém fazia sentido, ninguém entendia o que estava acontecendo. Ou então aqui uma das melhorzinhas que eu coloquei foi uma das primeiras lutas que aconteceu nessa noite, né, que foi Shawn Michaels contra o Tatanka. E essa luta foi pelo Intercontinental, que o Shawn Michaels já era campeão. A gente tá falando do meteoro Shawn Michaels, né, aqui ele tinha começando a ser aquele grande lutador solo, né. Ótima luta em comparação às outras que tiveram aqui nessa noite, né. E algo muito legal é porque o Tatanka tava invicto contra o Shawn Michaels, né? Nunca tinha perdido pra ele. Tatanka e Shawn Michaels, um dos melhores performers que a WWE já teve, né? Que o mundo da luta livre já viu também. No final foi meio bizarro, meio controverso ali, né? Com a Luna interferindo ali pra ajudar o Shawn Michaels, e aí ele reteve o título porque foi por desqualificação. Foi meio bizarro ali, mas foi uma luta ok. A primeira ladder match, né? De alto calibre, já teve uma antes ali, mas a primeira grande ladder match que a gente teve, né? Shawn Michaels versus Razor Ramon lá na WrestleMania 10 em 94. Ambos estavam falando que eram campeões intercontinental ali, e tinha 2 títulos, não fazia nenhum sentido, parará. Então eles acabaram lutando para poder unificar os 2 títulos, né, e tornando apenas um campeão. Como a gente fala de 94, a gente tá falando também do auge, do ápice físico, né, do Razor Ramon, do Shawn Michaels, enfim, de todo o declique ali. Então é lógico que não seria uma luta menos que formidável entre esses dois. Essa ladder match, né, ela marcou muito porque ela serviu como um blueprint, né, e decisão certa fazer o Razor Ramon ganhar. WrestleMania 11 95, Shawn Michaels contra Diesel pelo WWE Championship. O Diesel nessa época aqui, pra quem não sabe, era um negócio assim formidável, ele era gigantesco. Mesmo lutando contra o Shawn Michaels, o Diesel era o favorito. O Shawn Michaels veio da vitória no Royal Rumble, né, inclusive, se eu não me engano, ele eliminou o Diesel. E a gente já sabia, né, o Diesel ele só entrou na WWE por conta do Shawn Michaels, ele era o guarda-costas do Shawn Michaels, parará. Então foi muito legal ter esse push aí pro Diesel, né, e ganhar essa luta aqui, né. WrestleMania 11, outra WrestleMania que ninguém se importa, uma WrestleMania bem bizarra, bem fraquinha, mas essa luta aqui de fato foi muito legal, principalmente para quem conhecia os bastidores da luta livre nessa época, né, e conhecia toda a história do The Click, e saber que 2 amigos estavam se enfrentando ali, é lógico que a química seria de outro mundo, assim como foi um ano antes. Falando em WrestleMania bizarra, temos que falar aqui de WrestleMania 12. Finalmente vou falar de Bret Hart, né, tava demorando pra falar. Shawn Michaels contra Bret Hart em uma Iron Man match, valendo o título da WWE. Quem ganhou foi o Shawn Michaels, mas por pouco, tá? Uma das lutas mais técnicas até então, um espetáculo de luta. Quem assistiu ela do começo ao fim sabe toda a montanha russa que foi de emoções, né? Quem ia ganhar, quem ia perder. Esse Iron Man Match, assim, definiu e estipulou toda uma história para os próximos que viriam também. Uma luta super longa também, né? Se eu não me engano, até hoje é a luta mais longa da história da WrestleMania. Foram mais de 60 minutos, porque, acredito ou não, teve prorrogação numa Iron Man Match. Não é futebol, não é basquete, não. Sim, teve prorrogação. Mas vários spots sensacionais e, pô, Bret Hart merecia ganhar essa, mas o Shawn Michaels teve esse momento de glória e ganhou. Falando em Bret Hart, na WrestleMania 13, Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin. Essa aqui foi uma submission match, né? Você não poderia utilizar o pinfall, você teria que obrigatoriamente fazer o seu oponente desistir. E esse contexto ele é muito importante para essa luta, tá? A gente tá falando aqui do meteoro que era o Stone Cold Steve Austin, ele tava
prestes a entrar no auge da sua carreira aqui no começo de 97. Ele já tinha ganho o King of the Ring, ele já tinha ganho dos corações do público também. E mesmo sendo o vilão, o público amava ele, queria que ele ganhasse essa luta. Mas então, Alba, você tá falando que o Stone Cold Steve Austin desistiu? Não, ele não desistiu. Ele teve uma das cenas mais icônicas que é ecoada até os dias de hoje, que é o Bret Hart aplicando o sharpshooter nele, ele com aquela máscara de sangue, né, gritando de dor, mas ele não desiste. Ele prefere desmaiar do que desistir, perdendo assim a sua grande luta no WrestleMania. Mas tudo bem, porque na WrestleMania 14 em 98 teve Stone Cold contra Shawn Michaels pelo título da WWE. E aí sim a gente tá falando do início da verdadeira era do Stone Cold Steve Austin na WWE. Essa luta aqui que não foi assim uma melhor luta, uma luta completamente significante, né, como a gente esperava. Mas dado todo o contexto que o Shawn Michaels lutou essa luta aqui completamente baleado, porque ele tinha se machucado no Royal Rumble 98 contra o Undertaker, né, naquela casket match, eles tiveram uma luta até que decente, né, não foi a melhor de todas, mas em relação às outras que teve nessa noite, realmente foi uma luta muito boa. Mas eu escolhi essa luta aqui principalmente por esse contexto e por ser o início da era do Stone Cold, né? O primeiro grande título que ele ganhou, se tornando assim o rosto da empresa e destruindo a WCW, né? Porque depois disso aqui, ninguém conseguia competir de popularidade com o Stone Cold Steve Austin. A não ser o Hollywood Hogan, que estava lá na WCW, mas isso também é papo para outro vídeo. Já na WrestleMania 15, a gente tem The Rock contra o Stone Cold pelo título da WWE. Essa trilogia sensacional desses dois, né? Que rivalidade, meus amigos. Pra mim, das 3 lutas que eles tiveram, essa daqui é a piorzinha delas, mas isso diz muito, porque não foi uma luta ruim. Nessa época já tinha acontecido o fatídico 4 de janeiro de 99, que inclusive já fiz vídeo faz bastante tempo isso aí, tá? Mas tá rodando aí, merecidíssimo também Stone Cold ter ganho. Mas já na WrestleMania 16, né, lá em 2000, a gente teve Triple H contra The Rock, contra Mick Foley, contra Big Show, numa Fatal 4-Way Elimination Match pelo título da WWE. Foi completamente bizarro ter uma Fatal 4-Way Match numa WrestleMania, principalmente no Main Event do WrestleMania. Só que essa WrestleMania já é bizarra porque não teve nenhuma luta solo 1 a 1. Nessa WrestleMania aqui, foi muito legal, o Triple H ganhou e se sacramentou aí, né, como o novo rosto da empresa. WrestleMania 17, considerada uma das melhores WrestleManias de todos os tempos, ou talvez a melhor. A gente tem que falar da melhor luta da noite, né, The Rock contra Stone Cold Steve Austin. A luta em si foi sensacional, o evento foi sensacional, auge comercial da WWE, auge criativo da WWE também, culminou numa baita de uma rivalidade, né, entre os dois e aquele final completamente chocante, onde o Stone Cold Steve Austin vende a sua alma pro Vince McMahon. Tem toda uma simbologia por trás, tá? Mas para resumir é o seguinte: durante a Attitude Era, o Stone Cold e o Vince McMahon foram os responsáveis por elevar o nível da WWE. As pessoas assistiam à Attitude Era por conta do Stone Cold e o Vince McMahon. Mas aqui eles já tinham acabado de comprar a WCW, ou seja, não existia mais a Attitude Era. Então pra que a gente vai ter ainda Stone Cold contra o Vince McMahon? Se fosse nos dias de hoje, essa aqui com certeza seria o Main Event da noite 1. Mas foi a penúltima WrestleMania, né? Foi o retorno do Hulk Hogan pra WWE. Apesar de ele ser o vilão, ninguém queria que ele fosse vilão. Tava literalmente todo mundo torcendo pro Hulk Hogan nessa época aqui. E teve um apoio tão grande do público, mas assim, pensa nos fãs malucos. Essa WrestleMania que foi no Canadá, inclusive. O apoio do Hulk Hogan foi tão grande que no final tiveram que inventar ali, mudar na hora e fazer o Hulk Hogan fazer um face turn, né? Virar um mocinho de novo. Aí a gente entra na Ruthless Aggression, né? Os nomes vão mudar bastante aqui, porque, por exemplo, na 19, Kurt Angle pra mim o melhor lutador dos anos 2000, tá? Ah, mas tem o Eddie Guerreiro, ah, mas tem o Chris Benoit. Kurt Angle, sensacional, maravilhoso. A brutalidade do Brock Lesnar, né? Contra a técnica do Kurt Angle foi sensacional, misturou muito bem, encaixou muito bem e eles tiveram uma luta formidável. E aquele final, meu, maluco do Brock Lesnar quase quebrando o próprio pescoço foi maluquice. Mas mereceu a vitória. Brock Lesnar foi o novo rosto da empresa nessa época aqui também. Eu falei, cara, Kurt Angle foi sensacional, né? Já na WrestleMania 20, Kurt Angle contra o Ed Guerreiro pelo título da WWE. Segunda derrota consecutiva do Kurt Angle numa WrestleMania, mas foi completamente justificável, né? Ed Guerreiro precisava desse título, né? A gente tá falando aqui talvez do auge da sua carreira, do auge da sua popularidade. Ed Guerreiro nessa época, ele era incrível, ele era o melhor e o
lutador latino favorito do público. A vitória dele foi completamente emocionante e lá no final, né, depois que acabou, teve Eddie Guerreiro e o Chris Benoit se abraçando, né, comemorando, foi bem simbólico nessa WrestleMania também. Pô, WrestleMania 21 teve muita luta boa, tá? Vou te falar bem a verdade. Mas essa luta que eu selecionei aqui do Kurt Angle contra o Shawn Michaels tem um lugarzinho no meu coração. Nem valia título nem nada, né? Mas o retorno do Shawn Michaels pro grande palco da WrestleMania aqui nessa época, né? Provando ser o verdadeiro senhor WrestleMania, né? Apesar de que ele tem mais derrotas do que vitórias. Mas, pra mim, esse é o verdadeiro retorno do Shawn Michaels no WrestleMania, tá? A luta que ele teve aqui foi sensacional. Mesmo que o Kurt Angle ganhou, o nível de técnica deles casou muito bem. Os seus personagens respectivos estavam no auge. A gente tá entrando aqui numa corrente de só WrestleMania boa, né? A WrestleMania 22 também não fica muito atrás. Mas a que eu escolhi, eu vou ter que falar. Desculpa, eu vou ter que falar. Edge contra Mick Foley naquela hardcore match. Outra coisa que não tinha nada em jogo, a não ser os dois querendo se matar. Com uma luta completamente violenta, representando tudo aquilo que a Ruthless Aggression poderia mostrar, né? Entrando na era do John Cena, lá na WrestleMania 23, John Cena contra Shawn Michaels pelo título da WWE. Só um disclaimer aqui muito rápido. O John Cena e o Shawn Michaels se enfrentaram aqui nessa WrestleMania. Foi uma luta muito boa, a gente sabe muito bem disso. Mas no Raw, depois dessa WrestleMania, eles tiveram uma rematch e a luta foi extremamente melhor do que essa daqui. Uma das melhores lutas que eu já vi na minha vida. Mas ainda assim, essa luta da WrestleMania foi sensacional. O Cena, que já era o campeão aqui nessa época, né, enfrentou o Shawn Michaels, que buscava ser o novo campeão da WWE. O Shawn Michaels, ele não conquistava títulos, né? Ele só tinha conquistado lá em 2002 no Elimination Chamber, né? Que também, inclusive, fiz vídeo faz pouco tempo. Assiste aí, tá aparecendo aí na tela. Mas 2007 foi o ano do início do Super Cena. Então, ele iria ganhar, logicamente, essa luta aqui. E agora a gente entra na globalização da WWE, principalmente pra nós brasileiros aqui. WrestleMania 24 2008, hein? Lá em Orlando, a primeira WrestleMania HD da história da WWE. A gente vai ter que falar de Edge contra Undertaker. Eu sei que tem Ric Flair contra Shawn Michaels, eu sei bem disso, mas, cara, sinceramente, você não vai colocar Edge contra Undertaker naquela luta sensacional. Acredite ou não, o Edge era pra ter ganho essa luta aqui. Era o Edge pra ter quebrado a streak do Undertaker. O próprio Undertaker já confirmou isso, o Edge também confirmou isso. O Undertaker pediu pro Edge quebrar a streak e o Edge recusou. Ele não só deixaria de quebrar a streak, mas ele deixaria de ser o campeão também, porque o Edge era o campeão nessa época. E o Undertaker, logicamente, acabou ganhando essa luta e se tornando o campeão World Heavyweight. Palmas pro Edge, o cara é sensacional. Na WrestleMania 25, a WrestleMania que eu revisitei há pouco tempo atrás, né, lá em 2009, é lógico, desculpa. Não tem qualquer discussão aqui de luta. Undertaker contra Shawn Michaels. Bom, essa é provavelmente a melhor luta da história da WrestleMania. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que foi um espetáculo entre os dois. Quem não acompanhou o auge deles nos anos 90 ali, a gente sabe que seria um negócio que tipo, ok, pode ser uma luta boa, são personagens muito interessantes, mas pode ser que seja uma luta boa. Irmão, eles destruíram nessa WrestleMania. Tem uma coisa nova pra falar dessa luta do que já foi falado, né? Os false finishes, sensacional. Você precisa assistir essa luta se você nunca assistiu. Agora vamos pra primeira WrestleMania que eu acompanhei ao vivo, que foi a WrestleMania 26, lá em 2010. E de novo, The Undertaker contra o Shawn Michaels. A rematch dele, só que agora valia a carreira do Shawn Michaels. A gente sabe como isso acabou terminando, né? O Shawn Michaels acabou lutando de novo, saindo da aposentadoria pra lutar, inclusive, contra o Undertaker 8 anos depois. Mas ignorando essa parte, né? Essa luta foi espetacular. Não foi tão boa quanto a primeira luta, isso é bem verdade, mas também foi um espetáculo de spots. Foi muito bem coreografado. O final dessa luta foi sensacional, né? O Shawn Michaels querendo ganhar essa luta, mas provocou o Undertaker, levou o Tombstone e perdeu. Undertaker invicto. Spoiler, dos próximos anos só vai ter Undertaker aqui. WrestleMania 27 2011, tem muito carinho por essa WrestleMania, hein? Apesar de ser a pior WrestleMania de todos os tempos. Undertaker contra Triple H, no holds barred. Depois do seu melhor amigo ter lutas em sequência contra o Undertaker, era a vez do Triple H. A verdade é que essa WrestleMania só teve luta ruim, tirando pouquíssimas lutas aqui, tá? Então a gente acaba ignorando o fato dessa luta aqui ter sido maravilhosa, excepcional, excelente. A gente sabia, né, que o Triple H, ele poderia muito bem quebrar a streak a qualquer momento. Se tinha um nome que poderia quebrar a streak, era o Triple H. Não se engane, essa aqui foi a segunda vez que eles estavam se enfrentando no WrestleMania, tá? Triple H e Undertaker já tinham se enfrentado lá em 2001 na WrestleMania 17, baita luta também. E aí vem a minha luta preferida de todas as WrestleManias de todos os tempos, porque eu acompanhei isso aqui ao vivo e foi genial. Undertaker contra Triple H naquela Hell in a Cell. Cara, não tenho o que falar dessa luta, a não ser que foi um verdadeiro espetáculo, foi um show. Undertaker
perto do final do seu auge da carreira, ainda assim entregando uma luta formidável. Triple H, mesmo esquema. Shawn Michaels, nossa cara, Shawn Michaels como o árbitro especial para poder apitar ali, ele acabou interferindo naquele false finish, talvez o maior false finish da história. Por muito tempo eu falei que esse era o verdadeiro momento para a streak do Undertaker acabar, e eu acho que aquele lugar, eu acho que em Miami derrubaria aquele estádio, né, caso isso tivesse acontecido de fato. É uma energia que tem essa luta e várias camadas de explicação para eu poder fazer dessa luta que não dá para encaixar nesse vídeo aqui. Mas todo o fato de ser Undertaker, de ser Shawn Michaels, de ser Triple H, de ser uma Hell in a Cell, de ser numa WrestleMania, de ser valendo a streak, várias camadas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso um dia. Eu não canso de falar de Undertaker, então no WrestleMania 29, The Undertaker contra CM Punk. Eu não tinha falado de CM Punk ainda, né, mas é verdade, cara, essa aqui que foi a última boa luta do Undertaker numa WrestleMania. Pra quem não lembra, o CM Punk foi só jogado nessa luta aqui, né? Era pra ele enfrentar o The Rock ou o John Cena nessa WrestleMania aqui em específico. Mas ele perdeu o título pro The Rock no Royal Rumble, não conseguiu se classificar pra poder enfrentar o The Rock naquela luta formidável contra o John Cena naquele Raw lá em Houston, mas colocaram ele contra o Undertaker. A feud deles, né, essa rivalidade aqui pra chegar na WrestleMania foi sensacional. O CM Punk tirou a sua pior versão de vilão, e isso no bom sentido ou no mau sentido, não sei explicar. Uma luta extremamente subestimada e valia ser sim também o main event. Entrando numa nova era da WWE, né? Agora a gente vai falar, é lógico, de Daniel Bryan contra Randy Orton contra Batista lá na WrestleMania 30. Sim, Daniel Bryan foi formidável aqui. Baita luta entre os três, vários spots sensacionais, extremamente emocionante pra quem acompanhava na época, né? Foi uma baita de uma luta. WrestleMania 31, que eu vejo que muita gente tem muito carinho por essa WrestleMania aqui. Então lá no WrestleMania 31 em 2015, eu vou colocar aqui Brock Lesnar contra o Roman Reigns. Foi a primeira luta dentre esses dois, né, que a gente veria 500 mil depois disso, mas foi a primeira que realmente foi muito boa. Começou meio fraquinha, começou aquele negócio que tipo assim, ah, beleza, ok, nossa, ninguém se importa com o Roman Reigns. Mas cara, sinceramente, foi uma luta que valeu muito, muito a pena. É lógico que todo mundo vai se lembrar também, né, do final, onde Seth Rollins faz o cash-in, né, o roubo do século. Sensacional. WrestleMania 32 também vejo que o pessoal tem bastante amor por essa WrestleMania aqui. Vou confessar que por essa época aqui, a partir de 2015 até 2018, 2019 ali, foram os anos que eu menos acompanhei WWE, mas sempre acompanhava pelo menos os pay-per-views. E essa WrestleMania 32 aqui eu lembro muito bem, mas a luta que eu escolhi pra essa WrestleMania aqui talvez choque muitas pessoas, mas foi Shane McMahon contra o Undertaker naquela Hell in a Cell. Eu sou muito fã do Shane, cara, desculpa o pessoal que reclama do Shane. Eu entendo que ele se passou um pouquinho naquela era do best in the world dele, né, de ganhar troféu, ganhar tudo. Aquilo aí realmente eu sou contra. Mas cara, desculpa, eu sou completamente fã desse cara. Ele é maluco, ele se jogou do topo da Cell pra poder destruir o Undertaker. Ainda bem que o Undertaker saiu na hora. Eu falei que na WrestleMania 29 tinha sido a última boa luta do Undertaker, né, e realmente foi, porque o Undertaker aqui, ele já não tava mais naquilo tudo, tá? O Shane McMahon foi o verdadeiro destaque dessa luta, mesmo que o Undertaker tenha ganho ela. Chegando na WrestleMania 33 vai ser um pouquinho polêmica, tá? Porque essa WrestleMania aqui, pra mim, apesar de ser um baita palco e foi um baita evento na época também, né, teve lutas que me agradaram muito, pra falar bem a verdade. Mas, como eu falei, eu sou fanboy do Shane McMahon, então vai ser Shane McMahon contra o AJ Styles. Talvez a melhor luta da história da carreira do Shane McMahon, né, e lutar com alguém do nível, do calibre do AJ Styles foi algo sensacional e muito importante pra carreira dele também. Eu entendo, tá? Eu entendo. Não, mas é porque foi uma luta fraca, porque foi... Cara, é meu coração gosta dessa luta, entendeu? Meu coração aqui é as melhores lutas pra mim, entendeu? Então é Shane McMahon contra AJ Styles. Já na WrestleMania 34, eu vou começar a falar finalmente da divisão feminina aqui que tava vivendo a sua melhor fase em anos. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que a divisão feminina estava enfrentando uma boa fase na WWE. Mas vou falar da polêmica Charlotte Flair contra Asuka. Entendo que a decisão foi completamente equivocada, não acho que foi a melhor decisão nessa época, mas já tinha aí os prenúncios do que eles queriam fazer com a Charlotte Flair, né, de se tornar realmente a maior campeã da história da WWE, da divisão feminina, enfim. Pra quem não sabe, a Asuka estava invicta, que ela nunca tinha perdido uma luta, né, ou fazia tempo que não perdia, enfim. É um negócio bizarro. E todo mundo sabia disso. Isso foi muito promovido antes da luta começar. Mas, pra surpresa de todo mundo, a Charlotte Flair ganhou. E ganhou o título do SmackDown. Concordo? Não. Foi uma boa luta? Ótima. Vou continuar falando da divisão feminina, porque na WrestleMania 35 a gente tem Becky Lynch, Charlotte Flair e Ronda Rousey. Auge da carreira da Becky Lynch, né? Ninguém falava outra coisa nessa época que não fosse a Becky Lynch. Vivendo seus momentos de Super Cena, vivendo seus momentos de Stone Cold Steve Austin, Becky Lynch provou mais uma vez merecer
os 2 títulos que ela ganhou nesse main event, a primeira vez que mulheres eram main event de uma WrestleMania. Eu gostei bastante dessa luta, cara, sinceramente. Tirando o final, que foi bem bizarro, foi aquele bote da Ronda Rousey, mas a realidade é que isso serviu justamente para poder elevar a Becky Lynch cada vez mais e dar aos fãs aquilo que eles queriam, né? Foi a mesma WrestleMania que teve a Coffee-Mania, por exemplo, que eu poderia ter colocado aqui. Mas, cara, eu gosto disso e pelo contexto, né? Pelo impacto que teve de ser o primeiro main event feminino de uma WrestleMania, eu gosto da Becky Lynch, então resolvi escolher essa luta aqui. Entrando na era da pandemia, quem lembra dessa bomba aí? Lutas bem diferentes aqui também, né? Mas eu escolhi a minha luta preferida, que inclusive é uma das minhas lutas preferidas de todos os tempos de uma WrestleMania. Bray Wyatt contra John Cena na Firefly Funhouse Match. Não é necessariamente uma luta, né? É mais um vídeo, é mais uma montagem, enfim. Mas o nível de camadas que tem essa luta, o nível de detalhes, toda a psicologia aplicada aí nessa luta, né, cara? É sensacional. É um adendo, é um flashback, é uma homenagem para a carreira do John Cena, né? E tudo aquilo que ele poderia ter se tornado se as coisas tivessem ido de forma diferente. WrestleMania 37 também tem muito carinho por essa WrestleMania aqui, tá? Sasha Banks contra Bianca Belair lá em 2021. Deu aquela chicotada que ecoou no mundo inteiro na barriga da Sasha Banks e foi sensacional. Ela mereceu completamente, baita luta. Fazia muito tempo, até essa época aqui, que eu não ficava na ponta da cadeira assistindo uma luta e foi muito boa. Merece muito tá aqui. Vamos falar de WrestleMania 38, uma nova era na WWE também, hein? Vamos falar do retorno do homem Cody Rhodes contra Seth Rollins. Essa luta que marcou o retorno do Cody Rhodes para a WWE. Todo mundo já esperava ali, né? O pessoal já sabia que seria ele, mas ninguém tinha certeza. Então, quando ele apareceu, quando tocou a música dele, o pessoal ficou maluco. Foi muito legal ver ele completamente repaginado voltando para a WWE. Mereceu muito. Eu sou muito fã do Cody Rhodes. Eu adoro o Cody Rhodes. Ah, mas ele é muito forçado. Ah, e daí, cara? Olha, ele é legal pra caramba. Ele luta pra caramba, sabe? Tipo, eles precisam dar mais liberdade pro Cody Rhodes, tá? Precisam falar assim, Cody Rhodes, vai lá e faz o que tu fazia na New Japan Pro Wrestling, faz o que tu fazia na Ring of Honor. Eu acho que a gente teve um glimpse, a gente teve um vislumbre disso nessa luta aqui. WrestleMania 39 foi muito boa, hein? 2023, baita WrestleMania. Mas vou ficar aqui com Kevin Owens e Sami Zayn versus The Usos pelo campeonato de duplas da WWE. Nossa, cara, como essa luta foi boa, hein? Quantos spots, quanta emoção para poder criar uma história, para poder criar uma luta. Sami Zayn, Kevin Owens, malucos, The Usos provando ser uma das melhores duplas da história da WWE. Pra mim, um verdadeiro exemplo de como é uma luta 5 estrelas de duplas. Completamente emocionante, aquele final é sensacional e todo mundo ama o Kevin Owens, todo mundo ama o Sami Zayn e quando eles se juntam é ainda melhor. E agora vamos falar da nossa última WrestleMania que a gente teve no ano passado, que foi a WrestleMania 40. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe, a melhor luta, Cody Rhodes contra Roman Reigns. Nossa, que básico, que opinião sem fundamento, é o óbvio. Às vezes o óbvio é bom e a gente sabe muito bem disso. Entra no meu TikTok e vê a minha reação da WrestleMania 40. O que estava acontecendo no final, nos 5 minutos finais dessa luta aqui. Tudo aquilo que aconteceu daquele endgame, daquele ultimato que aconteceu, todo mundo aparecendo e tal. Eu falei a seguinte frase e foi completamente espontânea. Essa é a melhor luta que eu já vi na minha vida. Logicamente não é a melhor luta que eu vi na minha vida, né? Me deixei levar um pouquinho pelo calor do momento. Mas não tira a genialidade dessa luta, né? Cody Rhodes vivendo o auge do seu personagem. Roman Reigns também. Toda a história da Bloodline se envolvendo nessa luta, né? Prevenindo Cody Rhodes de ganhar o título, de tirar o título do Roman Reigns. Assim como bem tem sido feito antes dessa WrestleMania, de fato, aparição, né, do Undertaker, do John Cena, do Seth Rollins. Cara, que sensacional, que é isso que a luta livre é. Às vezes a luta livre não é tão luta assim, às vezes são momentos especiais que ficam na sua memória. Qual que vai ser a melhor luta da WrestleMania 41? Vejo vocês na próxima e fui!